Quando a gente vai lá para a galeria dos heróis da fé, que encontramos em Hebreus capítulo 11, e você vê aqueles nomes como Abraão, Moisés, tantos e tantos outros, a gente fica encabulado, não fica não? Há uma tendência da gente achar que essas pessoas estão num outro patamar. Daquela galeria dos heróis da fé, destaca o Elias. Dá uma olhada só no que o Elias realizou. Ele orou e parou de chover por 3 anos e meio. Orou novamente e voltou a chover. Ele derrotou os 450 profetas de Baal. Houve aquela multiplicação de farinha e de azeite para uma viúva pobre, cujo filho virá a morrer. Ele ora e o filho ressuscita. Quando precisou, orou e o rio se abriu. E no final, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo e foi para o céu. Alguém já vai pensar assim, não, realmente ele era de outro planeta. Ele devia ser um ET. Esse homem realmente está num patamar acima de qualquer um de nós. Que é isso? Ele é especial, deve ser porque ele é um escolhido. Sabe o que diz o apóstolo Tiago a respeito? No capítulo 5 de sua carta, versículos 17 e 18, ele diz assim: Elias era humano como nós, não nasceu diferente. Elias era como qualquer um de nós. Ele está pedindo que nós nos identifiquemos com Elias. Ele está colocando Elias como padrão para mim e para você. Qual é o segredo da imensa fé de Elias? A primeira menção a Elias se dá em 1 Reis capítulo 17. É dito assim: então Elias foi até Acabe. Parece que nasceu pronto, né? Como é que ele chegou a esse ponto, a essa estatura, a essa ousadia? Porque ele se apresenta diante do rei para confrontar o rei, porque o contexto era dos piores. A gente vai ver o capítulo 16 mostrando uma série de reis que se sucederam, um pior do que o outro, e termina sempre a redação sucinta do que foi o reinado de determinado rei, dizendo assim: ele fez pior do que todos os seus antecessores. Aí fala de um outro rei, registra-se a maldade, a malignidade, e termina dizendo assim: e esse fez pior do que todos os seus antecessores, um por um, até chegar no rei Acabe. O rei Acabe fez pior, agiu perversamente, com mais malignidade do que todos os que o antecederam. Então nós estamos aqui numa espécie de clímax da malignidade, do desvio. O Acabe instituiu o culto oficial a Baal, casou-se com uma mulher pior do que ele, e olha no que deu. Nós temos uma dupla dos infernos. Agora, antes de introduzir o personagem Elias, nós temos um interessante versículo que é o 34. Em seus dias, ou seja, nos dias do rei Acabe, Hiel, você sabe o que significa Hiel? Olha que nome bonito, hein? Hiel, Deus vive. O betelita, ele era de Betel, que significa casa de Deus, tinha um nome muito bom, nasceu no lugar com um nome muito bom, e foi uma peste. É interessante isso. Para aqueles que ficam muito encafifados com o nome, gente, largue mão de superstição. Hiel, o betelita, edificou Jericó. Olha só que interessante, quando ele lançou os alicerces da cidade, é dito aqui, morreu seu filho, Abirão, que era primogênito. E quando ele colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo. E tem essa frase aqui, no finalzinho do versículo: segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué. Que história é essa? Vamos ver aqui o que Josué falou? Josué 6:26. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar para reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Está vendo aqui? Maldito quem intentar reconstruir essa cidade. Não vai sair impune, vai perder primogênito e caçula. Nos dias de Acabe, o temor de Deus passou longe de todo o povo. Veja a atitude de Hiel, que embora tenha por nome Deus vive, vivia como se Deus não existisse, sem nenhum temor de Deus. E ousa desafiar a palavra, sendo ele do povo de Deus, tendo ele estas escrituras, isto como palavra de Deus,
fez pouco caso de tudo isso e pagou caro, perdeu seus 2 filhos. Agora, o que isso tem a ver com Elias? É dito aqui, versículo 1 do capítulo 17. Então, perceba que aqui uma conexão entre o que foi dito anteriormente e o que está sendo agora colocado diante de nós. Como pode este incidente de Hiel afetar Elias de tal maneira que levanta Elias como um profeta, que ousa apresentar-se diante de Acabe e criticar todas as suas ações governamentais, principalmente a idolatria, e dizer: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Que ousadia, que convicção, que autoridade é essa? Tão certo como vive o Senhor, não vai chover, e só vai chover de novo quando eu disser. Quer saber de uma coisa? O negócio é esse. Quem você pensa que é? Na fila do pão. O Acabe poderia dizer isso para ele. Quem você pensa que é? Essa notícia do que se passou em Jericó veio ao conhecimento de Elias, que conhecia a palavra de Deus e a profecia de Josué. Falou: Deus está vivo e está cumprindo a sua palavra. Com Deus não se brinca. O que o homem plantar, ele vai colher. Agora que a gente vai para Tiago, então a gente já sabe por boca de Tiago que entre esse episódio de reconstrução de Jericó e a palavra de Deus se cumprindo, sendo mortos o primogênito e o caçula de Hiel, se passou um período de orações intensas. Ele orou incessantemente para que não chovesse. Se a palavra de Deus por boca de Josué se cumpriu nesses dias, há uma outra palavra de Deus que precisa igualmente se cumprir. Veja que Elias era um homem da palavra. Ele conhecia o que estava escrito em Deuteronômio 11, 16 e 17. Se vocês se desviarem e adorarem outros deuses, Deus vai amaldiçoar a terra e não haverá chuva. Ciente desse texto, ciente do contexto de idolatria e de desvio do povo como um todo, ele passa a orar incessantemente em cima desta palavra. 2 Samuel 7,25 diz assim: faze, Senhor, como prometeste. Isso não é uma oração? Ele orou incessantemente em cima da palavra. Faze, Senhor, como prometeste, até o ponto dele se encher de convicção e de fé que veio da palavra. Ele era alguém como eu e você, mas a palavra de Deus acendeu a fé em seu coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem gente que está pedindo fé. É importante você orar por fé. Nenhum problema quanto a isso. Deus também contempla a oração humilde daquele que se volta para Ele e clama por fé. Mas há uma maneira bem mais prática, associada à oração, da gente aumentar a nossa fé. É fazer a mesma coisa que Elias fez. É abrir as Escrituras e ler e guardar a palavra de Deus dentro do coração. Porque foi isso que acendeu a fé desse homem que não nasceu com fé especial alguma. A fé que veio da palavra. O que adianta reclamar que não tem fé e continuar com a Bíblia fechada? Não se alimentar diariamente das Escrituras. Você acha que uma pessoa que ouve a palavra de Deus apenas quando vem ao culto está já devidamente alimentada? O que é que diz o Salmo 1? Que nós devemos meditar na palavra de Deus uma vez por semana, de dia e de noite, sempre, ruminando a palavra, guardar a palavra de Deus no coração. Certamente cada um de nós já passou e continuará a enfrentar tentações, provações. Ai de mim, ai de você, se não estivermos firmados na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus, que todos nós devemos nos revestirmos da armadura de Deus, a palavra de Deus ele coloca como espada e a fé como escudo, o escudo da fé para a gente resistir às provações. Haja fé. Os dardos inflamados do maligno contra nós, que o nosso escudo da fé esteja ali, presente. Podemos e devemos crescer na fé e no conhecimento do Senhor, em estatura, e isso tudo se dá através da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz.
mais cortante que espada alguma de dois gumes. Nós somos uma igreja edificada sobre o fundamento sólido da palavra de Deus e não queremos nos desviar 1 milímetro sequer para a esquerda ou para a direita, porque cheios do Espírito, a igreja persevera na doutrina dos apóstolos. E alimentados por esse maná diário que é a palavra de Deus, que é Cristo, o verbo de Deus, a palavra que é Cristo, nós somos fortalecidos e podemos vencer e triunfar sobre qualquer mal. Aquela mulher do fluxo de sangue, ou Jairo, o que essas pessoas têm de especial, gente? Elas, como o centurião, receberam a palavra, receberam um testemunho, receberam algo, uma revelação a respeito de Jesus e creram. A mesma coisa, um dia ouviu Zaqueu a respeito de Jesus e creu e foi ao encontro dele e não desanimou diante dos obstáculos, subiu na árvore para poder pelo menos ver a Jesus. Gente, Deus contempla a nossa fé, e a nossa fé, primeiro ela é despertada pela palavra de Deus, e ela é alimentada pela palavra de Deus. E Elias, esse homem que se tornou alguém robusto na fé, e que foi capaz de tantas façanhas e realizações, ou Deus através dele, ele creu na palavra de Deus, a ponto de colocar sua cabeça a prêmio, porque ir adiante de um rei, maligno como era, e dizer o que ele disse? Gente, fé que se alimenta pela palavra de Deus, que vem pela palavra de Deus. Então, convido vocês a serem seríssimos em relação ao estudo bíblico, ao conhecimento da palavra e a decorar as escrituras e guardar no coração e passar a tê-la diante de si, diante de todas as intempéries e tribulações, adversidades que certamente virão mais cedo ou mais tarde, e que você possa manter-se em pé, porque está revestido, está forte, naquela hora apropriada, a palavra que você guardou no coração, vai falar firme e forte, e você vai pautar a sua decisão, a sua atitude, na palavra de Deus, e não nos seus sentimentos, e não na satisfação imediata. Você vai ser capaz de fazer como Mesaque, Sadraque e Abednego, de enfrentar uma fornalha, se necessário for, mas você não nega a palavra e o Deus da palavra, você está firme no Senhor. Amém e amém.